galera, tudo bom com vocês? Tá no ar mais um Pode Não Jão e hoje nós temos um convidado especialíssimo. Aproveitando a onda de carros elétricos que a gente está entrando em 2024, eu tive o prazer de receber aqui o nosso amigo Lucas, que é engenheiro mecânico especializado em aerodinâmica, e hoje a gente vai falar um pouco sobre carro elétrico, sobre esse mercado e tudo que está acontecendo nos dias atuais. Lucas, primeiramente, é um prazer te receber no nosso podcast. Eu gostaria muito que você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouco do seu currículo, da sua formação. Fica à vontade, deixa eles te conhecerem. Sim, com certeza. Cara, que prazer estar aqui. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Assim que a gente ficou sabendo do projeto, eu falei, não, eu tenho que arranjar um espaço na agenda para a gente ir lá e prestigiar o projeto do nosso amigo. É, Cara, para falar de mim é bem tranquilo, assim. Sou um engenheiro mecânico apaixonado pela engenharia, que gosta muito de ver como o mundo funciona, como o vento funciona, como os fluidos funcionam. Então, para entender um pouco melhor dessa parte de fluidos, né, e do ar, como a aerodinâmica funciona, eu fiz uma faculdade mais voltada justamente para Entendi, essa parte de dinâmica dos fluidos, para essa parte de aerodinâmica, de eficiência, que é bem legal. entendi. Você é formado em engenharia mecânica e tem algumas pós-graduações, né, nessas vertentes. Sim, também. No caso, eu tenho alguns cursos na parte de gestão não, na parte de fluidos, né? E agora estou com, graças a Deus aí, com o meu MBA em gestão de projetos. Ah, que bacana. Uhum. E também está começando agora um canal no YouTube Sim, chamado All Eves. O que que é All Eves? Por que que você colocou esse nome para o pessoal entender? exatamente. Cara, a gente tentou pegar uma parte mais do inglês, assim, e tentar Uhum, popularizar ele aqui, que se você for traduzir literalmente mesmo, é all de tudo e EV são carros elétricos, então tudo sobre carros elétricos. bacana. Então, a principal vertente do canal, eu acredito assim, que é que a gente consiga disseminar um conteúdo relevante, um conteúdo confiável sobre carros elétricos, porque infelizmente a gente está passando por um período que tem um boom, né, que a gente está explodindo com esse tipo de informação, só que está acontecendo muita desinformação também. Entendi. Então, é muito interessante até para o público que a gente tenha essa oportunidade de chegar aqui em um meio, né, Bacana. de informação tão relevante que a gente consiga trazer informações legais. Joia, então quem quiser se inscrever no canal do nosso amigo Lucas, o All Eves, vai estar o link aqui Sim, embaixo na descrição. A gente vai colocar o arroba do Instagram também, para quem sim. quiser seguir e apoiar o projeto do nosso amigo Lucas também, ficar à vontade. Uhum. Lucas, eu te trouxe aqui por um motivo. Só um? Vários, né? Além da amizade, além Sim. de reconhecer você como um excelente profissional, Uhum. é você a pessoa mais especializada hoje para a gente falar sobre carros elétricos. Uhum. E me diga o que está acontecendo. Uhum. Porque, assim, nas conversas, nas rodas de bar, né, nas conversas entre amigos, a gente está Uhum. falando e tem muitas pessoas que entendem os benefícios, Sim, mas também tem muitas pessoas que são resistentes à ideia de carro elétrico. sim. Como é que você está vendo essa chegada no mercado do Brasil com o boom de carros elétricos e qual é a sua opinião em relação a isso? Sim. Cara, é uma ótima pergunta, porque assim, o carro elétrico ele sempre existiu, entendeu? O... Ele vem desde os 1800. O Brasil já teve um carro elétrico, que é o Itaipu, da Gurgel. Uhum, Ele... Esse é o problema. O carro elétrico ele sempre enfrentou desafios de tecnologia. Porque o que que acontece? Na antiguidade, né, e tal, você não conseguia ter baterias que fossem robustas o suficiente para você conseguir ter uma autonomia considerável, entendi. entendeu? Então, digamos assim, esse Itaipu mesmo, que foi em 1970, aqui, foi feito pela Gurgel, você passava, tipo, um dia inteiro carregando ele para ele andar 30 quilômetros, entendeu?
Não tinha funcionalidade, né? Não tinha uma usabilidade, entendeu? Entendi. Então, à medida com que a tecnologia das baterias foi evoluindo, o carro elétrico ele começou a se tornar um pouco mais usável, né? Se existe essa palavra, Uhum, mas também acessível. Porque entendi. o que que acontece? Não adianta nada você ter baterias que aguentam andar 300, 400 quilômetros, só que elas são caríssimas, entende? Isso aconteceu nos últimos anos da, da tecnologia evoluiu o suficiente nesse quesito para que as baterias começassem a ter maior autonomia e menor custo, Entendi. entende? Então os carros elétricos, mesmo que um pouco caros agora, eles já estão muito mais baratos do que eram e estão sim se tornando muito mais acessíveis para o Entendi. grande público, né? Bacana. É, entrando nessa seara de Uhum, recarga, né, que eu, querendo ou não, em relação ao carro elétrico, é o maior tabu que a gente tem, o que que você me diz sobre a disseminação dos pontos de recarga em Brasília, no entorno, nas cidades grandes do país? Se está existindo um investimento público, se não está, se são mais investimentos privados? Como você vê isso uhum, sobre pontos de recarga? sim. O lance não, né? A questão sobre isso é que grandes tecnologias e grandes avanços, eles chegam primeiro nas grandes cidades, né? Sim, Eles chegam primeiro para as pessoas que, digamos, têm um poder aquisitivo um pouco maior ou algumas coisas assim. Mas as grandes cidades já estão recebendo uma atenção nesse quesito, só que não tanto do governo. são mais investimentos privados. Exatamente. Então, a Raizen mesmo, que é uma das líderes no quesito de energia, agora eles estão mais no quesito de petróleo, combustíveis e tudo mais. Uhum. Mas eles já viram que essa transição está acontecendo rápido. Então, eles já estão fechando contratos de tipo, em cidades como São Paulo, eles já fecharam contratos de tipo instalar 200, 300 postos de recarga de carros elétricos, Bacana. entende? O complicado é que é, são duas coisas que trabalham juntas. A infraestrutura vai crescer com a demanda, só que a demanda só vai crescer com a Quando tiver infraestrutura, infraestrutura. entende? Sim, perfeito. Então, Perfeito. a BYD mesmo é um caso maravilhoso que eles chegaram para mudar o cenário nacional, internacional, de diversas formas. Que bacana. E eles mesmos estão trazendo do bolso deles. A BYD está falando, ó, a gente vai instalar pontos de recarga com o nosso dinheiro, para que os nossos clientes eles tenham onde carregar os carros que eles compraram da gente. Isso aí faz total diferença, né? Total, cara, total. E entrando também nessa parte de recarga, pro pessoal que já está, pro nosso público que já está pensando em adquirir o seu carro elétrico, que já adquiriu o seu carro elétrico aqui para a região de Brasília, Uhum, plano piloto, entorno também, qual é a sua dica como especialista em engenharia mecânica e em carro elétrico para a pessoa que vai adquirir o seu carro elétrico agora e precisa saber como recarregar? Porque uhum. tem a parte dos postos, né, de recarga Sim, e tem alguns equipamentos, me corrija se eu estiver errado, que você consegue recarregar em casa, sim, entendeu? exatamente. Dê dicas para o nosso público sobre a recarga do carro elétrico. Vamos lá. Cara, o carro elétrico ele é muito tranquilo. Ele é muito sossegado. Um dos grandes problemas, uma das grandes desinformações que estão acontecendo atualmente é um público que está tentando espalhar a informação de que bateria de carro elétrico vicia. Tipo, Hum, ai, não, eu tenho que esperar ele descarregar totalmente para eu carregar totalmente. Não, não é iPhone não, né? é um carro. É um carro, tá entendendo? Então, toda a tecnologia, o avanço tecnológico das baterias possibilitou agora isso, que a gente possa chegar a 50% de uma bateria
recarregá-la totalmente, né? Uhum. Ou chegar a 20% e tudo mais, você não tem mais toda essa preocupação. Mas, Uhum. levando em conta, hum, como foi na sua pergunta, que a gente está falando sobre pessoas que vivem no entorno, Sim. você vai sempre ter que fazer um cálculo da autonomia da sua bateria, que você tem no seu carro. Então, digamos assim, um dos grandes lançamentos que aconteceu agora recentemente foi o do Mini Dolphin. Sim, eu ouvi falar. Lindo, Ouvi falar. maravilhoso. Teve o Dolphin, né? E aí teve a versão mini dele, coisa mais fofinha. E ele sai em duas versões. Sai em 300 quilômetros de autonomia e sai em 400 quilômetros de autonomia. Uhum. Então, digamos assim, se você mora na Ocidental, se você mora em Valparaíso, você tem que sempre dimensionar e calcular. Digamos, eu consigo chegar no ponto de recarga mais próximo com essa carga que eu tenho, Entendi. entende? E outra coisa que isso é muito importante. Não é recomendável que você deixe um carro elétrico descarregar totalmente. Ah, então é o contrário, né? Porque o Uhum. pessoal estava preocupado com viciar a bateria, Sim, imaginando que precisasse zerar a bateria do carro para que viesse a exatamente. recarregar de novo. Então é o Sim, contrário. A dica é não deixar recarregar não totalmente, deixar descarregar descarregar totalmente. totalmente. Porque ele tem uma série de sistemas que, se você deixar descarregar totalmente, você pode vir a ter alguns problemas, né? Entendi. Então, digamos assim, é ideal que você recarregue a sua bateria quando chegar no nível de 10% ali, Entendi que é a entende? segurança, né? Isso, exatamente, como se fosse uma Bacana. segurançazinha que você vai ter. Então, digamos, você não vai sair da Ocidental ou do Valparaíso com 10% de bateria, Uhum. dependendo da autonomia do seu carro, Dependendo para entende? onde você vai, né? Exatamente. Então assim, é, esse, a nossa situação de moradores do entorno, né, é justamente essa. A necessidade de aumentar a infraestrutura de recarga, Bacana. né? Entramos num ponto interessante. Sim, Você acha que precisa de ter um apoio do governo, do município ou do estado, falando do Goiás, por exemplo, para que a gente consiga ampliar esses pontos de abastecimento? Ou você acredita que vai precisar de um investimento privado hum. para que as pessoas possam ter acesso a isso? Cara, Qual assim, seria a melhor opção? sim, a minha opinião como engenheiro é que as duas andam juntas. Eu não, Entendi. eu acho que pelas dimensões que o Brasil tem como país, a gente não vai conseguir criar uma infraestrutura só com o governo, só com a empresa ou só com o povo. Até Perfeito. voltando naquela sua outra pergunta sobre formas de você carregar um carro elétrico, existe sim como você carregar o seu carro elétrico na sua casa. É um dispositivo que se chama Wallbox. E aí você compra ele por mais ou menos uns R$ 3.000 já com instalação e tal. E aí você pode chegar em casa e botar o seu carro para carregar E acabou. tranquilamente, sossegado. Então, olha que interessante. Agora você, enquanto dono de carro elétrico, já não tem mais que se preocupar. Será que eu tenho autonomia para chegar no próximo ponto de recarga? Não. Você vai falar, não, eu carreguei o carro hoje, eu consigo rodar a semana inteira, sábado eu boto ele para carregar novamente. Entende? Entendi. Mas eu acredito que, como eu estava falando, não, a gente não pode deixar só com o governo, ou só com as empresas, ou só com o povo. Tem que ter uma parceria público-privada em relação a Sim, isso. ou até um programa de incentivo. Digamos assim, já existem alguns programas de incentivo para compra de carros elétricos. Em Brasília, por exemplo, você não paga IPVA. O carro elétrico não paga Não IPVA. paga IPVA. Tanto Bacana, elétrico quanto híbrido, você não paga mais IPVA. bacana. Isso, em tese não, isso ativamente já é um incentivo Não, do governo. sem dúvida, sem dúvida. Exatamente. Até porque, se a gente fizer uma conta básica aqui, o IPVA está em torno de 3 a 4% do valor venal do veículo. Sim, Se a gente colocar aqui um carro elétrico vale de 100 a 150 mil, a gente está sim, falando de R$ 4.000, sim. entendeu? Economizado. Economizados.
Né? Uhum, Só paga uma vez por ano. Não, mas já é um incentivo, né? sim. É alguma coisa nesse sentido. E quem tem o carro do ano sabe o quão caro é um um IPVA, né? Uhum, com Então, certeza. só o fato de você ter um carro do ano ou com um ano de uso ou 2 anos de uso que você não paga IPVA é Agora, maravilhoso. agora vem cá. Defendendo a combustão, vamos dizer assim. Fazendo o papel de advogado do Fazendo o diabo ali. papel de advogado do diabo. Você só me falou coisa boa do carro Sim, elétrico. Você só me falou benefício. maravilhoso. Não tem ponto negativo? Porque assim, É é, perfeito. é Descobriram perfeito. agora a perfeição. Não tem ponto negativo. Ou se tem, qual é o ponto negativo de um carro elétrico em desfavor ou em favor do Sim. carro a combustão? Olha, cara, uma coisa que a gente tem que colocar, óbvio, tem defeitos. Não tem, a gente não criou a máquina perfeita Sim. de movimento eterno. Mas mesmo esses pequenos defeitos que o carro elétrico apresenta, quando você compara com os problemas críticos que os carros a combustão têm, eles se tornam umas coisas Irrelevantes. irrelevantes. Uma coisa que é muito interessante que está acontecendo agora e que está sendo justamente muito utilizado para falar mal dos carros elétricos está acontecendo nos Estados Unidos. Eles estão passando por um período muito frio, com muita geada, com muito gelo, com as temperaturas bem baixas. Uhum. E aí o que que acontece? Em temperaturas extremas, tanto muito perto de zero quanto muito acima dos 40, as baterias elas tendem a perder um pouco de eficiência, entende? Em que Então, sentido? De descarregar por conta ou de não funcionar? não, de rodar menos. Entendi. Digamos assim, se você tem um carro que roda 400 quilômetros com uma recarga completa, No frio, no frio ele vai rodar 370. Ou entendi. no calor extremo ele também vai rodar 370, Entendi. entende? Então, esse é o ponto que os defensores do carro a Do carro a combustão combustão, estão sim. utilizando para denegrir a imagem do carro elétrico. Sim, ou não diria denegrir, eu diria tentar conter o avanço, entende? Entendi. Você usou uma frase muito delicada, Hum, tentar conter o avanço. sim, sim, Se você quiser, não precisa falar, tá? sim. Você acha que existe um lobby dos grandes empresários, das empresas de petróleo, dos postos de combustível, alguma coisa nesse sentido, que estejam atrapalhando o crescimento do carro elétrico? Você acha que Hum. existe isso ou isso é teoria da conspiração? Cara, é teoria da conspiração, né? A gente como formadores de conteúdo, né? Ou como cientistas ou como engenheiros, a gente tenta sempre se ater aos fatos, né? Sim, Digamos, isso pode estar acontecendo, mas não cabe a nós ali colocar um veredito sobre se sim ou se não. O papel do canal que foi criado, né, do All-EVs, o papel das pessoas que gostam dos carros elétricos é tentar mostrar o lado positivo, né? E ao invés de, digamos, pare de usar o carro a combustão porque ele vai matar o seu neto, nossa. entendeu? Uhum. Então, eu acredito que é isso. Nós como formadores de opinião, assim, é muito interessante até não dá muita bola Para isso, né? para Para essa esse tipo teoria. de teoria, entendeu? Bacana. É, Lucas, você é apaixonado por carro. Eu sou. Não tem como falar. E, inclusive, foi até uma coisa muito interessante que você trouxe agora, Hum, que, que assim, como engenheiro mecânico e como amante de automobilismo que sou, eu é, acho que você ia entrar agora onde eu vou perguntar, mas muito vai, provavelmente, vai, vai, vai. exatamente. É, o carro elétrico ele tem detalhes que o carro a combustão não tem e eles se Sim, complementam, né? perfeito. O carro a combustão mesmo, ele tem um apelo, né? Não tem como você virar e falar,
de um dia para o outro, nós deixamos de gostar de De carros a carros com combustão. motores a não, cara. Assim, para mim, pessoas que estão ouvindo a gente aí, não tem um som mais gostoso no mundo do que um motor V8 É isso que eu ligando ia pela primeira falar. vez, É tá isso entendendo? que eu ia Até falar. meio descompassado, um negócio Exato. meio plop, 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 entendeu? É essa a questão. Sim, Aonde fica a paixão sim, se a gente, no caso você, tá defendendo a bandeira do carro elétrico e aquele Opala sim, Commodoro que a gente dirige e tudo mais, exatamente. entendeu? Onde é que fica isso? Porque assim, vai se perder, vai se perder. Uhum, Supondo que façamos a transição uhum, do carro a combustão pro sim, carro elétrico. Aonde fica o V8, o V6? A sim, paixão, entendeu? exatamente. Ela continua. A gente está passando agora, enquanto a gente está conversando, a gente está terminando de passar por um ciclo que é a transição dos carros de transmissão manual para os carros de transmissão automática. Perfeito. Tem nos Estados Unidos, por exemplo, tem pessoas que já não conseguem mais guiar carros que têm transmissão manual. Ué, como assim? Uma embreagem? Como é Uhum, que usa esse terceiro pedal aqui, entendeu? uhum. Ah, então, isso é a tecnologia. A tecnologia, ela avança. Só que, enquanto você tem amantes de um tipo de tecnologia ou de um tipo de carro, de um tipo de paixão, aquilo ali vai continuar. Entendi, Mas entendi. o ponto interessante que eu, pelo menos, valorizo é a escolha entre carros elétricos ou carros a combustão não é tanto por gosto. Ela tem diversas implicações, ela tem diversas. Ela influi diretamente no nosso meio ambiente, por exemplo, no futuro da Justíssimo, Terra, justíssimo. entende? Uhum. Então, tem um dado, cara, que me assustou muito quando eu estava fazendo uma matéria na faculdade que chama. É, eu esqueci o nome da matéria, cara. Daqui, já eu lembro o nome da Uhum. matéria. Continuemos. Mas é sobre eficiência de explosão e tudo mais. E foi um dos dados que mais me chateou e me surpreendeu. E eu queria até trazer para você para ver a sua reação Sim. e também para o seu público. É, vamos começar com uma pergunta. Você acha que, digamos assim, se você colocar R$ 100 no seu carro de combustível, Hum. você acha que esses R$ 100 eles vão se transformar em movimento para frente? Não. Uhum. Eu sei que tem uma perda Sim, no meio do processo inteiro. sim, mas quanto, assim, chutando, quanto você acha que dos seus R$ 100 realmente vira movimento? 50%. 50%? Eu acho. Eu não sei. Eu Uhum. não tenho base Não, teórica para sim, falar mas é isso. Mas eu justamente acho isso. que 50%. Que Entende? aí você vai. O, Uhum. o, o motor a combustão por si só já é uma perda. Sim, Porque você tem que queimar o combustível para ele fazer a força e piriri e pororó. Ok. sim. E os desgastes e toda a manutenção, enfim. Então, não fica os R$ 100 de combustível, não se Uhum. transforma em R$ 100 de Movimento. movimento, Uhum. entendeu? Então, entre essa perda, eu acho que 50%. Sim. Tem certeza Não, dessa? claro que não. Não, eu digo desse chute, Sim. entende? Sim, exatamente. E se eu te falar que desses R$ 100 que você colocou no tanque, só R$ 13 se torna um movimento? É mesmo. R$ 13. O resto é tudo perda. O resto é tudo perda. Como que você perde? Por O favor. que que acontece? Digamos, você colocou R$ 100 no seu tanque. Pô, legal, vou andar R$ 100. Não. Uhum. Quando o combustível entra no motor a combustão, óbvio, pelo nome, ele vai explodir. Joia. Só que nessa, você já vai perder, ele vai virar fumaça que vai sair no seu escapamento, Joia. vai virar temperatura que vai esquentar o seu motor,
e vai virar barulho, que é o que você escuta, Joia. entendeu? Entendi. Então, acaba que a cada explosão, só 13% realmente vira movimento para frente. Vira torque. Isso. Torque também, porque se a gente for entrar na nomenclatura de torque, aí a gente, Sim, 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 sim. né? Mas digamos assim, isso a gente está falando de um carro muito bem alinhado com um combustível de ponta, com troca de óleo em dia, troca de filtro, com Reguladinho. reguladinho. Uhum. Então agora se digamos, o nosso carro de dia a dia tá Que não tá fazendo desse jeito. que não tá desse jeito, você acha que, digamos assim, é muito justo dizer que às vezes dos seus R$ 100, R$ 8 viraram um movimento para frente. É. Você jogou R$ 92 Fora. para o universo. Pro além. Pronto, de E, certa e forma. aí, beleza. Hum, R$ 92 foram pro além. sim. E se eu tivesse um carro elétrico? Ah, R$ 100 de energia seriam R$ 100 de movimento? também não. Exatamente, justamente por isso. Porque o motor elétrico ele também não é perfeito. Não tem como a gente virar e falar. Mas a dimensão seria. Não, é totalmente outro. A eficiência dos carros elétricos, geralmente, ela está em torno de 85 a 95. Ela tende a cair um pouco para 80 naquelas situações de temperaturas extremas. Muito Bacana. perto do zero ou Entendi. muito acima. Entendi. Então, de novo, você também não vai colocar R$ 100 de combustível num carro elétrico, porque ele não vai explodir o combustível, Exatamente. né? Você recarregou ele com R$ 100 de energia, só que em tese não, estudos já comprovaram que R$ 85 eles vão realmente se, Andar se transformar em em movimento. movimento. Não, muito bacana. É um dado muito bacana. E é assustador, cara. Não, sem dúvida, num país onde chegou a 10% de carros elétricos, nem isso, né? Não, ainda não. Num país que Mas, a massa total é de carros a combustão, esse dado aí é uma coisa absurda. sim, mas a BVE, né, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, está esperando que em 2024 agora vai chegar em 150 mil emplacamentos. Entendi. Mas assim, eu Mas não acredito. representa 1% dos carros que tem no país. Eu esse dado eu Não, vou ficar devendo, mas. não representa. Uhum. É, E aí, digamos assim, ainda nessa parte de ser assustador, é muito revoltante, entendeu? Se você virar e falar, ah, não, mas poxa, e se eu fizer a troca do meu carro, do óleo em dia, do filtro em dia e tudo mais, será que eu não consigo melhorar? Sim, você chega em 13. enfim, E fim. Digamos assim, se você tiver um carro muito novo, que já tem um turbo compressor, você consegue chegar nos 30. Se você tiver um carro de Fórmula 1 na sua garagem, você chega em 40. mas nunca perto dos 80% do Você, carro você elétrico. ter noção, o carro a combustão, o motor a combustão que teve a maior eficiência foi feito pela Nissan. Eles só conseguiram fazer um e ele, no papel, faria 50%. Só que ele não conseguiu entregar os resultados. Ele parou em 43, 45. Caramba, Então, se você tiver o carro dos sonhos, o motor a combustão dos sonhos, não chega nem perto. só no máximo metade do seu combustível vai virar movimento. O resto você está jogando fora, literalmente. Entendi. E entrando nas inovações, né, Uhum. da área de carros elétricos, além de tudo isso, além do consumo, além da facilidade de manutenção, quais são as outras novidades do mercado que o carro elétrico traz para a gente? Porque assim, a gente está acostumado com o carro popular normal, né? Agora, com a entrada do carro elétrico no mercado, tem algumas inovações. E eu queria que você trouxesse quais são elas, o que está rolando no Uhum. mercado, nas feiras automotivas, coisas Sim, assim. sim.
Cara, meu olho chega a brilha. Não é só a iluminação, gente, que é muito boa, por sinal, parabéns. Muito obrigado, a estrutura é boa A mesmo. estrutura é muito boa. É, a tecnologia, que nem eu te falei, ela avança. Ela avança todos os dias. Então, é, tem duas que me vêm à mente Uhum. agora, mas que se a gente for adentrar, a gente com certeza vai ter mais. A primeira é o CARES. Você já ouviu falar do CARES ou da Fórmula 1? Já, já Algo assim? sim, já sim. Então, o CARES, ele é, ele é um sistema que ele consegue pegar energia, que ele consegue, como se fosse gerar energia através de um movimento ou de uma frenagem, digamos assim. Entendi. Um carro de Fórmula 1 ele está vindo a 300 por hora em uma reta. Ele freia para uns 150 para fazer a curva, né? Para Uhum. onde foi toda essa energia? Foi pro... Essa energia da frenagem gerou. A E frenagem gerou uma energia. sim, Ok. exatamente. O CARES, que é esse sistema eles chamam de reciclagem também e tal. Ele entra nas rodas, ajuda as rodas a frear, né? E aí ele guarda essa energia em baterias, entende? E se transforma em movimento também? Ou Aí, vai utilizar para outros fins dentro do veículo? aí é uma outra coisa. Enquanto a gente está falando nesse exemplo da Fórmula 1, a cada frenagem você vai trazer energia para a bateria, Ok. até que você encha uma bateria determinada que está dentro do carro. E aí você pode apertar um botão e usar essa energia em um motor elétrico que tem dentro do carro que vai dar uma potência extra para uma ultrapassagem, por exemplo. Entendi. Entende? Mas aí, essa potência extra pode se transformar em aumento de autonomia do veículo? Esse é o ponto, é por isso que a gente é amigo. Tá entendendo? É justamente por isso. Porque quando você está falando sobre Fórmula 1, você está falando sobre alta performance, sobre Perfeito. milésimos, Uhum. sobre detalhes. Só que quando você traz esse CARES, esse sistema, para os nossos carros de hoje em dia, aí você não precisa de um botão para fazer uma ultrapassagem, você não está querendo ultrapassar o Hamilton ou o Max Verstappen, que você não está Aham. querendo. Você quer mais autonomia. Então, a cada frenagem, ah, essa energia, parte dela, volta para a sua bateria que você estava gastando. Então, Bacana. digamos assim, se você tem um carro que tem uma autonomia de 300 quilômetros, se você conseguir dirigir direitinho e usar bem esse sistema, você ganha mais 50 quilômetros de Bacana. autonomia, por exemplo. Excelente. Isso é uma das novas tecnologias dos Sim, carros elétricos entrando no e mercado que agora. veio justamente da Fórmula 1. Ah, Às joia. vezes, eu gosto muito de falar sobre isso, Não, porque, eu sim, noto, fica à vontade. fica claro, né? É, é muito complicado você ver as pessoas falando, por que que as equipes de Fórmula 1 gastam tanto dinheiro naqueles carros? Por que Uhum. que, por que que a NASA gasta tanto dinheiro para sair da Terra? Eu sei que é um exemplo nada a ver, mas todas elas se conectam no que essas essas empresas, né? Elas estão gerando conhecimento, elas estão gerando novos sistemas que Avanços tecnológicos, exatamente e sem que dúvida. eventualmente eles chegam para a gente. Sem dúvida, sem dúvida. Entende? Sim. Então, uma outra novidade também que é justamente parte desse CARES, que é você conseguir guiar o carro somente com um pedal. Você não precisa do freio mais. É mesmo. Uhum. Em, Inclusive isso em tá que no... sentido? Chegue lá. É, Hum. vamos lá, a gente Aham. vai construindo. O novo Mustang elétrico, o Mach-E, ele já tem essa tecnologia, já está vendido, já está sendo vendido no Brasil, inclusive. Uhum. É, ele vem com freio, pode ficar tranquilo. Você Ele vai vem ter o com segundo freio. pedal ali. Exatamente, em situações de emergência você pode apertar o freio tranquilamente. Só que assim, é, você tem o seu pedal do acelerador, Aham. né? Se você tiver com ele 50%, metade apertado ali, você não quer acelerar tanto, né? Você não quer andar tão rápido para frente. Uhum. Então,
ele deixa aqueles motores que conseguem recuperar energia nas frenagens, lembra que a gente falou disso Sim, agorinha? sim. Meio conectados. Então você está usando metade da potência do carro para andar para frente e metade da potência do carro para gerar energia. Entende? Entendo, Só compreendi. que aí, digamos, eu preciso diminuir minha velocidade. Aí você tira um pouco o pé. Aí você começa a andar menos para frente, mas você começa a gerar mais energia. Só que quando esses motores conectam nas rodas, eles diminuem a velocidade do veículo. Mas também não é uma coisa drástica. Não, de forma alguma. É uma É diminuição linear. linear. É, exatamente. Não é Bacana. tipo, eu tirei o pé, o carro vai começar a frear, né? Entendi. Mas, digamos, acabou de sair de um semáforo, por exemplo. Você está com o carro sem acelerar, você começa a acelerar, ele começa a desligar o sistema e você começa a andar para frente, né? Só que está Entendi. chegando um outro semáforo, você começa a tirar o pé do acelerador, o carro deixa de andar tanto para frente, o sistema entra e começa a desacelerar o carro, gerando energia. Bacana. Nossa, essa daí é muito É lindo demais. interessante. E tudo isso com um pedal. É muito interessante porque, assim, é proporcional, né? Quanto Sim, mais você pisa, menos existe a recuperação e mais existe o o movimento. movimento. E Isso, quanto menos você pisa, ao contrário. Não, exatamente. realmente, depois dessa, se você ainda não se inscreveu no canal, Sim. depois a gente tá fazendo esse papo bacana. Se inscreve aí. O que você tá fazendo da sua Uhum, vida? Você não se inscreveu no canal ainda? Dá o like no vídeo, se uhum. inscreve no canal, segue as redes sociais do Lucas, segue o All Ives, segue o Pode Não João no Instagram, no YouTube, para que a gente possa enganjar esse material excelente. Vai ser muito importante sua ajuda. E deixa aí nos comentários o que vocês querem saber mais, que eu acho que nós temos material para gravar um episódio mais para frente depois sobre isso também, viu? Rapaz, a gente tem coisa pra falar aqui. Você fica 3 dias. 3 dias só falando sobre isso. Lucas, continuando Uhum. sobre. Só um Fica à adendo, sem vontade. querer te interromper. Fica à vontade. No canal, né, as pessoas vão chegar lá e o que eu vou ver lá no canal dele? Aham. São 2 vídeos toda semana, né, falando sobre as novidades. Falando sobre o que está acontecendo no cenário, quais são os carros que estão chegando, quais são as dicas de recarga, entende? Então, tudo que cerca Esse esse assunto. assunto, a pessoa vai ter informações E fiéis. não é só para o público que já possui carro elétrico. Se a pessoa está com dúvida de comprar o Sim, carro elétrico, vai lá no All-Ives, vai lá ver o conteúdo do Lucas, que tem muita coisa importante para tirar essa dúvida, esse receio, exatamente. Tem muita esse medo, gente né? que tem medo. Tem muita gente que tem medo de assim, eu vou comprar um carro elétrico. Será que ele. Cara, Como dizia Elis Regina, o novo sempre vem, não é verdade? isso, exatamente. Do outro dia eu tava pesquisando. Você vê o nível de desinformação, assim. Hum, Tinha um internauta perguntando assim: o carro elétrico ele atrai raio? Tipo, bacana. caramba, será que ele é um para-raio ambulante? Não, cara, não. Você não tá andando com um para-raio no meio Falta da de rua. um desconhecimento, né? Exatamente. Então, o canal ele é feito justamente para isso, para que a gente consiga trazer informações mais. Não, muito, muito bacana. E assim, sem engenheirês, sabe? Bem Sem. simples, né? Uma E linguagem bem tranquila bem para o pessoal, acessível ao ao público, público, assim. o pessoal entender. Exatamente. Lucas, nós falamos de engenharia, falamos de performance e não falamos muito incisivamente de mercado. Mercado. É, o que está rolando agora? Chegou o Mini Dolphin, né? Chegou o Mini Dolphin. Tem alguns carros populares que já lançaram suas versões híbridas. Eu acho que tem Sim, o Equid, sim. tem Não, alguns o Quid ele já é totalmente elétrico. totalmente elétrico. Totalmente elétrico. E assim, o que está rolando agora? Quais são as versões que estão chegando? Uhum. Porque um dos objetivos do nosso episódio agora é levar o conhecimento e para o pessoal saber. Porque assim, é, eu tenho. Eu estava comentando isso com meu pai hoje. Eu tenho um Quid que Uhum. hoje a versão básica dele é R$ 70.000. 69, 68, 70 mil. O que vai me fazer não gastar 70 mil num Kwid a combustão
e gastar 150, 140, 130 num carro elétrico, entendeu? Uhum. Qual vai ser o ponto-chave para que eu possa mudar de ideia para isso? Sim, Entendeu? E quais são os as carros do novidades, né? mercado? É. Não, vamos primeiro atacar essa questão do custo, Ok. né? Então, como a gente estava falando lá no começo do papo, a tecnologia está avançando, o preço das baterias está ficando mais acessível, elas estão ganhando uma autonomia muito maior e tudo mais, mas ainda está caro. Sim, com Não certeza. posso virar aqui e falar, não, compre o seu carro elétrico hoje e leve para sua garagem. Não, não é esse o ponto ainda, mas eles estão ficando mais baratos. E eu, como engenheiro e como, posso dizer, especialista no assunto, eu acredito que o que faria você trocar hoje o seu carro a combustão por um carro elétrico pode não ser o gasto agora, mas é a vida útil do carro. Entendi. Vamos começar a deixar isso mais claro. É, a primeira coisa que a gente já viu, o incentivo do governo no IPVA. Joia, isso é um incentivo do GDF, né? Sim, no caso é local, É mas local. outras cidades do Brasil já tem. São Paulo, tenho certeza. Rio, se eu não me engano, está querendo ter, mas essa informação não posso dar certeza, Ok, né? beleza. Mas, digamos assim, é, o carro elétrico, só você levando em conta o IPVA, ele por ano já é R$ 4.000, em tese, É, num mais cálculo de barato. boteco é Num 4 mil cálculo de reais. boteco. R$ 4.000 aí mais Mais barato. barato. Tranquilo. Outro ponto interessantíssimo, cara, do carro elétrico é a manutenção. O que Tá que acontece? bacana, esse aí é um ponto bom. Manutenção. Agora a gente vai falar um pouco mal dos carros a combustão. Não Sem, pensem que não me dói, dói, sem né? querer atingir o É, público o que gosta público de que carro a adora, combustão. sim. É, são muitas partes dentro de um carro com motor a combustão que podem quebrar. Com Tá certeza. entendendo? Você tem um pistão, você tem uma biela, você tem uma junta de cabeçote, você tem a roda, você tem tudo, tudo. E são pequenas São partes conjuntas. pequenas partes, tá entendendo? Aham. Tem, tem partes ali que, se você quebrar ela, digamos, por uma falta de manutenção, uma falta de troca de óleo, uma correia dentada, cara. Uhum. Uma correia dentada que você compra por 50, R$ 60 pode te custar o motor, tá entendendo? Sim. Se uma correia dentada estoura e começa a dar vários problemas ali dentro, não vamos entrar tanto assim, mas o que o público grande sabe é o tal do ter que fazer o motor, ou ter que refazer o motor, Quanto isso custaria em média? né? Você refazer um motor, você, dependendo do ano do carro, não vai sair por menos de R$ 3.000, entende? Sim. Fora mão de obra, fora diversas outras coisas que podem ser adicionadas, né? As variáveis, né? E isso, dependendo da situação, como isso aconteceu, a velocidade que isso aconteceu, isso pode ocasionar um acidente fatal Exatamente. por causa de R$ 60. E agora, qual é o benefício do carro elétrico? É justamente isso. Você não ter tantas peças pequenas que podem dar problema. Eu... Porque um motor elétrico, sem querer te Não, interromper, não era isso mesmo. Qual é a sim, composição do motor elétrico? cara, o motor elétrico ele é muito simples, ele trabalha com ímãs, tá entendendo? Eles vão trocando a polaridade e fazendo um eixo rodar. Então Caramba. você vai trocando a polaridade norte-sul, 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 você roda um eixo e esse eixo roda a roda, entende? Uhum. Então, o motor elétrico, ele é basicamente fios de cobre Ímãs. e ímãs e felicidade. Mas, de novo, não posso falar aqui que ele é perfeito. Ele Entendi. tem a sua manutenção que precisa ser feita. Qual é a manutenção de um carro elétrico? Cara, Período, custo. ela é pouca, porque grande parte das manutenções você precisa prestar atenção em rolamentos. Entendi. Então, é você trocar rolamentos, você lubrificar alguns, você ficar prestando atenção em barulhos,
né? Mas geralmente quando um carro elétrico é vendido, você tem 1 ano de garantia e inclusive a bateria também vem com 5 anos. Se eu não me engano, a BYD está conseguindo oferecer 5 anos de garantia para as Garantia. baterias, né? Então, digamos, Bacana. meu carro começou do nada, só consegui rodar 70% da autonomia dele. Você volta lá, eles vão trocar as baterias, devolve seu carro. Entendi. Devolve seu carro. Kit E de o bateria. custo é muito menor. Ou não? É uma coisa que precisa ser colocada, Ok. né? O que que acontece? Como a gente estava falando, o carro a combustão. É que nós colocamos um valor de 3 mil a 4 mil reais para fazer o motor do carro Sim, a mas combustão. isso para você ver, a gente só colocou um pequeno problema. Uma Mas das digamos, hipóteses. mesmo que um carro não tenha problema nenhum, você concorda comigo que se você rodar, você tem o desgaste do pneu, você tem desgaste da pastilha de freio, você tem o desgaste da sua paciência. É, sim, sim, sim. Se você tiver um engarrafamento, você tem o mau uso do combustível que a gente falou agora da eficiência terrível. Sem dúvida. E você tem o IPVA. Então, o motor a combustão, por mais que ele tenha sido muito importante para a evolução, né, tecnológica da humanidade, agora ele tá ficando obsoleto. Ele Entendi. está dando muito gasto e a gente descobriu uma tecnologia nova que tem menos partes móveis, que tem menos coisinhas para quebrar, que toma menos manutenção. Então, digamos assim, voltando para a pergunta, se você só usar, mesmo se o carro não apresentar problema nenhum, por ano, um carro a combustão, ele vai te custar, O sei lá, IPVA, pelo menos, se o carro não for um motorista de aplicativo, você tá indo pro trabalho voltando. pelo menos 4 trocas de óleo com filtro. Sim, Pelo menos, eu acho, uma média, né? sim. No cálculo de boteco. Um cálculo, chutando É, aí, chutando. uma troca de pneu, pastilha de freio com certeza, Sim, entre outras coisas, que no frigir dos ovos, sim. querendo ou não, pode até dar o mesmo valor, até mais, da manutenção do carro elétrico. Exatamente. Entendeu? Então, o lance, foram feitos alguns estudos já, que um carro a combustão, ele não dando problema nenhum por 1 ano, ele vai te custar aí uns 10 mil reais, 15 mil reais, para você andar com ele, entendeu? Entendi. Só para ele Entendi. sobreviver na sua mão. Entendi. Digamos, pagando também taxas, pagando manutenção, se ele não der problema nenhum, 10 mil reais. Agora imagina se você tem um carro de 10 mil reais. Você Exatamente. gastou ele para ele sobreviver por 1 ano, entende? Exatamente, é isso Já mesmo. um carro elétrico, como as manutenções elas são mais espaçadas, porque é uma questão de rolamentos, uma questão de pequenos detalhes, você consegue gastar entre 3 a 4 mil reais ano Um mantendo terço do ele. valor. Fora que a possibilidade de você ter problemas graves com ele é bem menor. Digamos Sim. assim, você não vai ter uma correia que Que vai estoura. estourar. Exatamente. Sim. Na engenharia, a gente chama isso de manutenção corretiva, né? É quando você vai arrumar depois que já deu problema, né? Entendi. Então, É mais uma parte preventiva, né? A troca do carro justamente, elétrico. tem esses detalhes. E é isso, como ele. O grande chamariz é, além de você não estar soltando gases do efeito estufa e tudo mais, Uhum. você está economizando a cada dia. Você. Inclusive, isso é interessantíssimo, cara, que eu acredito que vai convencer você a trocar o seu Quid, é? É. É. E, Uhum. e o nosso telespectador ouvinte, né? É, a BYD, ó, presta atenção. A BYD, ela tá vendendo alguns dos carros dela com 1 ano de recarga grátis. Então, assim, eu vou comprar um carro da Da BYD, Build Your Dreams. Build Dreams, ótima Eu pronúncia, estudei, eu inclusive. estudei.
E eu vou andar de graça Andar durante de um ano. graça por um ano. Digamos assim, ah, eu gasto R$ 400 toda semana para ir, digamos, no nosso caso aqui, moradores do entorno, né? Aham, Para ir e voltar de de Brasília. Brasília. Isso dá R$ 1.600 mês. Mais que um salário mínimo. Sim, R$ 1.600 mês. Uhum. Que seriam por conta da BYD. É um incentivo já, Sim, realmente. Você entrando nesse mérito aí, quais são os carros que tem no mercado hoje, os mais acessíveis? sim. Se eu vou querer vender meu carro hoje, que Uhum, tá valendo na faixa de uns 45, 50 mil reais, uhum, para comprar um carro elétrico. Qual é o carro mais em conta? Qual é a melhor opção? O que uhum. você tem para me falar sobre isso? Sim. Tudo vai depender da sua carteira, Faz todo literalmente. sentido. Exatamente. Porque assim, tem carros e carros, né? Agora, pro nosso público, pra nossa carteira, né? Aham. Nós teríamos aí o Mini Dolphin, que ele tá saindo perto dos seus 118 mil, e nós teríamos também o Cherry iCar. O Cherry iCar, ele tá um pouquinho mais barato, mas é, é um carro bem pequeno. Ambos são carros bem pequenos, né? São carros que eles entram na categoria do compacto ou subcompacto, Uhum. né? Mas que... Maior que um 500 e menor que um Mob. É, Ali. exatamente. Ali. Exatamente. Um up ali, É. entendeu? Bem Aham. mais ou menos naquilo ali. O Mini Dolphin, inclusive, me surpreendeu a primeira vez que eu o vi passando na minha frente. Nossa, eu achei que ele seria uma caixinha de ovo, mas ele consegue oferecer um espaço interno considerável para Bacana. as pessoas para os ocupantes, né? Bacana. Mas abaixo disso a gente ainda não tem. Então a média do carro elétrico hoje parte de 110, 120 mil reais para É, cima. de cento e eu chutaria aí com um descontinho que você pode ter ali de 115 mil para cima. Entendi. Para fazer essa transição é necessário, igual você falou, a carteira depende da condição da sua carteira. Exatamente. Mas supondo que eu tenha uma carteira boa, Sim, qual é a melhor opção de carro elétrico hoje oferecido no Brasil? esse é o ponto, cara, porque não dá para você no mundo Não dá para automotivo, intitular. no mundo automotivo não dá para você virar e falar esse é o melhor. E é até um- uma comparação muito interessante, cara, Hum, que um professor meu da faculdade fez. Ele falou assim: vê se você vê qual que seria a sua opinião, né? ok. Qual que é um carro mais eficiente? Um Fusca ou uma Ferrari? Depende para que eu preciso. Agora sim, tá entendendo? É por isso que a gente é amigo. Porque a eficiência não tem muito a ver. Ela tem, óbvio, dependendo da concepção da palavra, do que você está usando. Aham. Mas a eficiência tem muito a ver com o que A você sua tá. Com a necessidade, sua né? necessidade. Então, digamos assim, se você vai à padaria com uma Ferrari, você vai gastar R$ 200 de combustível, entendeu? Sim, Se você for com um Fusca para padaria, às vezes você compra um Fusca. mais ou menos isso. Não, mas pior que não, porque os Fusca tão caro agora, cara. Não, mas aí você É. tá falando de carro de colecionador, Sim, carro bem exatamente, placa conservado. preta e tal. Mas dependendo do estado do Fusca, você compra o Fusca. Então, esse que é o lance do para que você vai usar, entende? Entendi. Então, digamos assim, se você tem uma família, é interessante que você tenha um SUV, né? Uhum. Então, SUV você tem o Corolla Cross, que já tem uma versão híbrida, né? Você tem o Corolla, que já tem uma versão híbrida, né? Você tem na Toyota, eles ainda estão com o Prius, que é um sedã, que ele é híbrido aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ele é totalmente elétrico. Joia. Mas aí, digamos, se você já é
um solteiro, se você não tem uma família, você pode pegar um carro Você menor. precisa de autonomia. Você quer E andar. exatamente. Você tem um esportivozinho, que é o Hora GT da GWM, que está chegando agora também, da Great Wall Motors. É, ele é um esportivozinho, ele tem autonomia parecida com o Mini Dolphin, dá para você pegar ele. É, tem vários, cara, tantos SUVs que estão chegando agora que nem dá para você numerar, Bacana. assim. Mas os dos sedãs, tem um novo que está chegando, que é não aqui no Brasil, mas o da Xiaomi. Não sei se você já ouviu falar. Bacana, bacana. Não. Eu me recordo desse nome, eu não sei da onde. Sim, exatamente. O público também deve estar falando, meu Deus, como assim a Xiaomi está fazendo carro? Tá. E foi nessa semana passada. Eles anunciaram que estava soltando o Xiaomi SU7. É um carro sedã. É, talvez, às vezes até o termo sedã fica meio difícil de entender, né? Mas sedã é aquele justamente aquele carro que tem um porta-malazinho atrás, Uhum. né? Então, o que eu achei mais engraçado é que ele vem em 3 versões. Hum. Ele vem com a básica, com a Pro e com a Max. Igual o iPhone. Igual o iPhone. Igual o iPhone. O Bacana. carro vem nessas 3 versões. E aí, assim, ela vai mudar em questão de bateria, pro carro Autonomia, também, potência. autonomia e tudo mais. Aham. Ele já entrou em pré-venda, as pessoas já podem pedir pelo site e tal. Digamos, se você quiser comprar e trazer para o Brasil, você vai ter que importar e tudo mais, ele não está sendo vendido oficialmente aqui, mas já está acontecendo, Entendi. entende? Mas Bacana. assim, aqui no cenário nacional, como novidade, tem o Mini Dolphin, que chegou agora, que eu Uhum. recomendo muito que as pessoas pelo menos deem uma estudadinha, dá uma olhada, sabe? Dá uma. Assiste os vídeos do Isso, Always. exatamente. Assiste lá os vídeos do nosso canal, acompanhe, porque toda, toda semana a gente vai trazer uma novidade sobre ele, porque ele é um modelo também que está em constante evolução. Então pode chegar uma nova versão dele com 500 km de autonomia, entende? Bacana. Inclusive, as grandes marcas já estão ficando com medo já da BYD. Digamos, se a gente pegar uma Volkswagen, se a gente pegar uma Chevrolet, a Chevrolet está trazendo um SUV lindo, que é a Blazer. Uhum. Blazer, Eu ouvi falar. isso, Ouvi falar. EV. Para quem é mais antigo, né, no ramo automotivo, lembra da Blazer antiga, cara. Sim. Era um Tem carro história. maravilhoso. Geralmente um tio seu teve. Provavelmente. Exatamente. Provavelmente. E era um carro maravilhoso. É ainda, né? Sim. Quando bem cuidado. E eles estão justamente ressuscitando ele como um SUV de grande porte elétrico. E esse está, assim, vindo para o Brasil Com tudo. com tudo. Mas mesmo assim, nesses modelos de entrada, as grandes marcas elas não estão conseguindo ter uma resposta a curto prazo para BYD, entende? Tipo, a Volkswagen O que eu mesmo, vi foi o Equid mesmo, da sim, Renault. exatamente. E só. Só. É, realmente. Então, que brigam nesse modelo de entrada, você vai ter uma BYD, você vai ter a Chery, você vai ter a Renault. A Renault ela tem até um outro que é o. Não é a Renault, não, é a Nissan. A Nissan tem o Leaf, mas ele é Sim, bem caro, ele é já ouvi bem caro. falar. E ele já não é mais tão eficiente, ele está um pouco para trás. Não vou falar obsoleto. Defasado? Não vou falar obsoleto, ele está um pouco para trás das novas tecnologias. Então, Bacana. digamos, a Volkswagen mesmo. A Volkswagen ela não tem um carro elétrico de entrada agora. Até porque ela conseguiu fazer a proeza de criar o Up, que, querendo ou não, na minha concepção, foi um carro que deu certo, eu não sei a título de mercado. Sim, Eu não tenho conhecimento a título de mercado, mas foi um carro que deu certo, foi um carro que foi bem popular e tirou a relíquia da Volkswagen, que era o Gol, que né? é Porque do agora Gol, o exatamente. carro de entrada, eu não sei se eles retornaram, mas até pouco tempo o carro de entrada da Gol era o Polo no lugar do Gol, Sim, o carro de entendeu? entrada da Volkswagen hoje é o Polo Track, que é a versão
Não pé tem, duro, não tem né? Gol 2024, Não existe. Eu acho que entendeu? ele aposentou. Tem uns 2 anos. É, se eu não me engano, ele aposentou na virada do ano para 23. Isso, exatamente. Com certeza. Entendeu? Mas sobre isso tem duas curiosidades. Por favor, Sobre isso tem duas curiosidades. Primeiro, sobre o gol. Me lembra, porque eu não sei se eu vou relembrar da segunda curiosidade. fica à vontade. Sim. Sobre o Gol, ele foi aposentado sim, mas com planos de voltar como um SUV pequeno elétrico. Entendi. Então tem esse plano de fundo. Exatamente. Tal qual a Chevrolet tá fazendo com o Monza agora. Isso, exatamente. Bem Bacana, parecido. bacana. Então, existe sim já um plano, eles já estão trabalhando justamente para isso, para tentar trazer o Gol como um SUV compacto, Compacto. né? Como se fosse um SUV compacto, a gente pode. A T-Cross? Não, menor, Menor que a T-Cross. sim. Mas mais ou menos naquele tamanho, um Renegade, talvez. Ok, Entende? ok. Então, já tem esse plano, mas olha que complicado. Eles ainda estão desenhando esse Estão carro, trabalhando ainda enquanto o entende? mercado tá Já está explodindo. fritando. Aham. Então, as grandes elas não têm uma resposta a curto prazo para a BYD e é isso que a BYD está chegando forte. Você é o CEO da BYD no Brasil. Não, Um exemplo, um ah, entendi. exemplo, Não posso falar isso. um exemplo. Hum. Você é o CEO da BYD no Brasil. O que que você faria para conseguir implementar de vez o carro elétrico para as pessoas que vão consumir o seu conteúdo, o seu produto? Assim, eu faria exatamente o que a BYD está fazendo hoje, que é já está construindo duas fábricas aqui no Brasil, Vai ser duas produzido montadoras. aqui no Brasil? Sim, até o fim do ano, com certeza, pelo menos uma delas já vai estar pronta. Bacana. Inclusive, uma dessas plantas já está recebendo currículos para contratações e tudo mais. E tirar do próprio bolso ou fechar parcerias para aumentar a infraestrutura de recarga dos carros elétricos. Porque na Europa, cara, não, a gente não tem essa conversa. Na Europa é carro elétrico. Cada Fim. esquina tem um ponto de recarga. Você Fim. vai ao mercado, tem um ponto de recarga. Você deixa seu carro carregando, vai fazer sua compra. Entendeu? Aqui no Brasil é que a gente ainda está Debatendo. esbarrando. O Entende? brasileiro é um trem complicado. É, exatamente. E é por isso que a gente volta naquela resposta do. Eu não acredito que a resposta última seja ou governo, ou privado, ou povo. São os Tem que ser os três, três. entende? Entendi. O Lucas já vai para 1 hora de conversa, você acredita? Não acredito. Já tem 1 hora de gravação. Sério. Você que ainda não seguiu o canal do All Ives, você que ainda não seguiu o Pode Não João, pelo amor de Deus, se inscreve aqui, moço. O que está fazendo da sua vida se não se inscreveu? Deixa seu like, deixa seu comentário, fala o que você está achando do episódio. Vai ser muito bacana o seu retorno para que a gente possa fazer mais e mais, fazer um produto melhor para vocês. Lucas, passamos de 1 hora de gravação. Que delícia, A cara. conversa foi E muito parece que nem boa. passou, né? Parece que foi 20 Não, minutos. a gente tinha uns assuntos anotados aqui, do meio pra frente eu. Rapaz, nem falamos de Fórmula 1. Não, A gente não falou de Fórmula E, que é a é. Fórmula 1 só de elétrico. Já pensou? Rapaz, a gente. Depois eu vou ter que voltar. Nós vamos ter que fazer outro episódio. Vamos. É, Lucas, eu queria que você deixasse sua mensagem pro público, pro pessoal que vai seguir lá no Olives, que vai fazer isso acontecer. Deixa sua mensagem. O que que você achou do episódio? E o que que você acha do futuro do carro elétrico no Brasil? Sim, sim, exatamente. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite. É, como eu falei no começo, assim que você começou o projeto, a gente falou, nós temos que prestigiar porque é um projeto que está trazendo informação de qualidade para o povo, entende? Bacana. Pro público. Já você, né, que está vendo, assistindo ou ouvindo isso aí, a gente conta com seu apoio lá no nosso canal do YouTube, Rolevês. Todos os detalhes estão aqui embaixo, né, para você só clicar, seguir lá.
todas as semanas a gente lança pelo menos 2 vídeos aí para deixar você bem informado sobre tudo que está acontecendo de novidade e tal, e até qual que vai ser o seu próximo carro elétrico. Quando que ele vai chegar na sua garagem. É isso aí, muito bacana. É, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês estão ajudando no crescimento do projeto. E eu só tenho que agradecer porque é uma coisa que nasceu numa sala, numa caneta, e tá tomando uma proporção muito grande. Eu não posso falar, mas tem muita gente me procurando pra gente gravar, pra gente expor ideias, pra gente conversar sobre situações. E é um prazer imenso saber que vocês estão consumindo, vocês estão gostando do conteúdo. E trazer gente igual o Lucas aqui também é um negócio espetacular, maravilhoso. E eu fico muito grato por você ter aceito o convite. Eu sei que é um grande amigo meu. E, assim, eu só tenho que agradecer porque foi uma conversa muito bacana, muito Instrutiva, instrutiva, né? construtiva. Sim, E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a decidir agora a sua sim, vida entre carro sim. elétrico e carro a combustão. Exatamente. Escolher seu próximo carro. Exatamente. Então é isso, pessoal. Siga nossas redes sociais, se inscreve no canal, ativa a notificação. Tá aqui embaixo os canais de comunicação do Lucas, da EVES, e eu preciso da ajuda de vocês. Compartilhe esse link no seu grupo de amigos, naquela sua lista de transmissão que eu sei que você tem, No grupo da família. no grupo da família, Exatamente. e faz isso aí chegar naquele seu tio que está indeciso, se vai querer comprar um carro elétrico ou um carro a combustão, no seu pai, no seu irmão, na sua mãe, na sua tia, na sua avó. Eu acho que sua avó vai querer comprar um carro elétrico agora. Sim, realmente. Entendeu? Tem todo sentido. Obrigado e até a próxima.